שיר חדש, תהילה לאלוהינו. ותן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו. הללו בתיק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומהור, הללו בנינים ועוגה. Vamos assistir agora momentos de dança, louvor e adoração ao Eterno nosso Deus. São pessoas de várias partes do Brasil que estiveram em Curitiba conosco em nosso último concílio de 2005 e adoraram ao Eterno. Esse trabalho está gravado em DVD. Se você tiver interesse em adquirir, entre em contato conosco. E aí, está gostando do programa? Veja bem o que o Salmo 149, versículo 3 diz. Quero que saibam louvar seu nome com alegria e dança, e com pandeiros e harpas entoem-lhe melodias. Daqui a pouco, mais dança israelita em louvor ao Eterno nosso Deus. Fique conosco. Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. Temos sido questionados ultimamente de como diferenciar um profeta verdadeiro de um profeta falso. Muitos até nos perguntam se poderíamos avaliar pelos milagres que ambos fazem. Rosh Hashanah, Yeshua também fez milagres. E como diferenciar um profeta falso de um profeta verdadeiro, sendo que Yeshua também fez milagres? Bom, em primeiro lugar, nós devemos perguntar por que Yeshua fez milagres. Ele fez milagres para ganhar, em primeiro lugar, a credibilidade do povo. Nós vemos isso também no caso de Moisés, quando foi chamado 1500 anos antes de Yeshua, e para se apresentar ao povo, e para que o povo cresce que ele vinha da parte de Deus, então Deus também fez sinais por meio de Moisés. O mesmo aconteceu com Yeshua. Antes de tudo, o povo precisava ser alertado, precisava ser chamado a atenção para esse profeta que surgira ali, no meio deles. A própria Torá, ela nos diz que quando surgir um profeta no meio de vós, com milagres, agora, os milagres de Yeshua por si só, ou o milagre de um profeta por si só, faz com que esse profeta seja chamado de um profeta verdadeiro? Não, na verdade não. Rosh Hashanah. Deus, ele nos deu algumas maneiras de saber. Mesmo nós vendo milagres de um determinado profeta, maneira de saber se esse profeta é verdadeiro ou não. Que maneira seria essa? Bom, não basta o sinal. Aí que está o detalhe. Você falou uma coisa certa, né? Moisés fez sinais
para ser aceito pelo seu próprio povo e também para convencer Faraó da sua missão. Era necessário. Mas o sinal em si, ele não credencia ninguém como um profeta verdadeiro. Eu quero até lembrar que aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, né, surgem muitas pessoas aí fazendo milagres, sinais, curas, e são tidos como homens de Deus, como ícones. Aí entra no espiritismo, em tudo quanto é tipo de religião, né, protestantismo, surge gente então fazendo esse tipo de sinais. Agora, de acordo com a Torá, de acordo com a palavra do Eterno, o próprio Deus deu meios de nós identificarmos então o profeta. Eu gostaria que o telespectador lesse conosco em Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, do versículo 2 em diante. Vamos ler. Se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal do céu ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou milagre de que te falou, e te disser, vamos atrás de outros deuses que não conhecestes, e servamo-los. Não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador. Porque o Eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. A ele servireis e suas qualidades adotareis. Então veja bem, se surgia um profeta no meio do nosso povo, do povo de Israel, fazendo sinais, profetizando, e acontecendo aquelas profecias ou aqueles sinais de que o profeta falou, muito bem, ele preencheu o primeiro requisito de credibilidade. Agora vamos esperar o que vem depois disso, o que ele vai ensinar. Exato. Então, para o telespectador entender, né, aí, não basta fazer milagre. Né? Ou seja, poderiam surgir falsos profetas fazendo milagre, realizando milagres, as coisas aconteciam, tudo dava certinho, mas na hora de ensinar, ensinava contra o Deus de Israel, ensinava coisas de idolatria ou contra qualquer mandamento da Torá, já que nos versículos posteriores Deus fala, seguireis os meus caminhos e seguireis os meus mandamentos. Ou seja, não basta fazer sinal, tem que ensinar a favor dos mandamentos de Deus. Então nós podemos dizer que fazer o sinal ou fazer o milagre e que ele se cumpra é um dos pontos ou o primeiro que se observa. É o primeiro ponto. É o primeiro Mas ponto. não é suficiente. Agora, Não é suficiente, tem que ficar bem claro para o telespectador. Não, mas ele faz milagre, faz sinais, cura, não é? Fala em nome de Deus, fala bonito. Não é suficiente. Não é? O próprio Yeshua, falando com seus discípulos, ele disse, pelos frutos conhecereis. Então você tem que esperar o fruto. O que é que aquele profeta, o suposto profeta, tem para ensinar ao povo? Aí sim. E mesmo nesse texto lido aqui, nos dá uma outra indicação. Sim, aqui fala. Agora, interessante, até queria chamar a atenção dos nossos telespectadores e dos participantes desse estudo, é que o Eterno citou o caso da idolatria. Se esse profeta disser, olha, vamos após outros deuses que não conheceste, servamos. Então, é um mandamento referente à idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Não ouvirás, não obedecerás às palavras daquele profeta. Agora, será que é só o mandamento da idolatria que serve para testar? Não, de nenhum modo. Por quê? Porque os próprios versículos seguintes dizem, porque vocês me seguirão e cumprirão os meus mandamentos. Deus citou o exemplo da idolatria. Ele poderia ter usado o exemplo do sábado,
da observância do Shabat. Não, inclusive do Da observ- sábado, Pois não. nós podemos ver, por exemplo, em Êxodo 16, que Deus prova o seu povo, e é uma coisa interessante. Seria até interessante nós lermos em Êxodo 16, versículo 28, Rocheza, 16, 28 de Êxodo. Deus usa aqui um outro mandamento para provar o seu povo. Vamos ver. Exatamente. E o Eterno disse a Moisés, até quando recusais guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, portanto, ele vos dá pão para 2 dias na sexta-feira. Ficai cada um em seu lugar e ninguém saia de seu lugar no 7º dia. Ou seja, aqui Deus estava falando para ele em relação ao Shabat. Mas quando Deus fala mandamentos, Até quando recusareis? ele fala no plural. Ou seja, o mandamento do Shabat era um só. Então Deus utilizou novamente um único mandamento para falar de todos os demais mandamentos. Para provar o povo. Ele não precisava provar o povo em todos os mandamentos, usando todos. Ele usava um. No caso aqui foi o maná, que caía 6 dias, não caía no sábado. E alguns foram lá colher maná no sábado. Então Deus disse, até quando recusareis guardar as minhas leis? Ele só usou o Shabat para provar o povo. Então, quer dizer, que porque muita gente fala, bom, os profetas de hoje em dia não estão ensinando idolatria, não estão ensinando a fazer imagem de escultura, muitos deles, mas não é apenas a questão da idolatria, então, que está envolvida, mas é a questão da totalidade dos mandamentos de Deus. Ou seja, quando um determinado profeta diz que Yeshua aboliu a lei, que não precisa mais guardar lei nenhuma, ele está ensinando contra Não a Torá. precisa guardar o Shabat, né? Não precisa guardar Você o veja, sábado, por não exemplo, precisa guardar as comidas puras. Você veja, por exemplo, Roche, que aquelas mulheres que repousaram no sábado, está em Lucas 23, 56, aquelas mulheres repousaram no sábado conforme o mandamento. Isso depois que Yeshua já tinha morrido. Quer dizer que tudo que tinha sido cravado na cruz já estava cravado, porque ele morreu. Depois desse acontecimento, as mulheres descansaram no sábado conforme o mandamento, né? Então a gente vê aí a continuidade da obediência. Você vê que Yeshua não ensinou contra o Shabat, né? Então, não basta o profeta fazer o milagre. Fez o milagre, mas daí ensinou contra a Torá. Resumidamente, ensinou contra qualquer mandamento da Torá. Então, o que diz a palavra? Deus está provando para ver se o seu povo anda na sua lei. Uma prova. Aquele profeta é um profeta? Sim, é um profeta, porque deu um sinal e se cumpriu. Mas é um falso profeta. Agora, existe uma outra situação. É quando o profeta fala e não se cumpre. Inclusive, a gente sabe que o próprio Moshe falou de Yeshua, né? Nesse capítulo. Exatamente. Agora, inclusive, ele disse que, Hashem disse a Moshe, eu suscitarei um profeta no meio de vocês, e a ele ouvirás. Isso está no capítulo 18 de Deuteronômio, no versículo 18 também, que diz o seguinte: profeta farei surgir no meio de seus irmãos como tu és. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras que eu lhe falar em meu nome, eu lhe cobrarei. Mas o profeta que propositalmente falar alguma coisa em meu nome, que não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. E ele continua. E se disseres no teu coração, como muitos dizem, se perguntam, como conheceremos a coisa que o Eterno não falou? E Deus responde, quando falar o profeta em nome do Eterno, e a coisa não se cumprir e não suceder. Esta é a coisa que o Eterno não falou. Propositadamente a falou o profeta. Não o temerás.
Agora a gente vê que Yeshua, além dos milagres que fez, além de todas as vezes que ele falava, ele dizia, eu falo isso em nome do Pai. O Pai me ensinou essas coisas, eu vos ensino essas coisas. E além disso, Yeshua falou, por exemplo, ele mencionou a própria destruição do templo. Ele falou, não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele profetizou o cerco de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Quando vires a abominação que Daniel havia profetizado, ele anunciou que aquela geração veria o cerco de Jerusalém. Então, Yeshua fez milagres. Yeshua falou em nome de Deus e as coisas se cumpriram. Agora, será que Yeshua teria ensinado contra a Torá? Porque se ele tivesse ensinado contra a Torá, amado telespectador e presentes aqui. Então eu pergunto, será que a pena que ele sofreu foi uma pena justa ou uma pena injusta? Nós sabemos que Yeshua foi preso, condenado e morto injustamente. Não acho nesse justo pecado para lhe condenar. As palavras foram essas na condenação de Yeshua. Agora, se nós cremos que Yeshua foi condenado injustamente, e nós vamos ver a seguir que acusaram ele de não cumprir os mandamentos, então nós devemos crer que ele não ensinou contra a Torá. Então quer dizer que Yeshua, ele foi testado de acordo com esta palavra aqui, né? O próprio Moisés fala do Eterno levantar um profeta semelhante a ele, e que esse profeta deveria ser ouvido, né? E o próprio Moisés dá a receita para que o nosso povo pudesse provar os homens que surgiram ao longo de sua história para identificá-los, se eram verdadeiros ou falsos. E Yeshua foi aprovado. Yeshua fez sinais, fez maravilhas, profetizou, se cumpriram as suas profecias, e Yeshua em momento algum, Jesus em momento algum ensinou que a Torá seria abolida, ensinou contra os costumes do nosso povo, contra as festas, em momento algum Yeshua fez isso, né? Então Yeshua preencheu as características de um verdadeiro profeta. Vemos então, por esses pontos aqui mencionados, conforme a leitura da Torá, que são dois principais pontos que nós nos apegamos para identificar quando um profeta é verdadeiro e quando ele não é verdadeiro. Ou seja, dar um sinal ou fazer um milagre e que ele se cumpra, e falar de acordo com a Torá, com a lei, com a legislação do nosso povo. Esses são os dois sinais. Voltamos a seguir.